tu não tivesse fazendo o que tu faz hoje, em que área tu estaria trabalhando ou o que tu estaria fazendo? Isso é uma coisa que eu já me questionei muito, tá? Eu acho que... Tu ainda tem sonhos não realizados? E se sim, quais? Eu já sou muito feliz com a nossa vida. Os meus próximos sonhos, eles são muito mais relacionados ao meu próprio desenvolvimento. Quantos filhos querem ter? E quando planejam fazer isso? 3 é meu sonho. Não, menos que 3 eu não aceito. Não. Vamos continuar tentando até 3. Temos que começar então, né, Não, meu amor? então, mas é que assim, dá pra encerrar o podcast um pouquinho mais. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast. O seu, o meu, o nosso podcast favorito. E no episódio anterior eu falei que eu nunca te apresentava. Então, assim, hoje estou aqui com o meu querido, excelentíssimo marido, sócio na vida e nos negócios e também host do Bolha Podcast, Leonardo Maciel. Muito obrigado pela recepção, minha querida esposa. É um prazer estar aqui em mais um episódio com você. É um prazer estar com essa audiência maravilhosa, linda, cheirosa. Hoje estamos aqui pra fazer como se fosse uma entrevista de Léo pra Dó, né? A gente perguntou pra galera quais perguntas vocês gostariam que a Dó respondesse aqui no podcast, e eu vou fazer essas perguntas, dar uma incrementada pra deixar mais legal ainda, né? E basicamente vai ser esse o tema do podcast. Vibe entrevista, entendeu? Vida pessoal, negócios, o que a galera quiser saber. Aqui é transparência, entendeu? Total. Teto de vidro. Com certeza, com certeza. Isso até é um desafio, porque como eu compartilho a minha vida em redes sociais desde os meus 15 anos, há muito já o que foi explorado, né? Mas eu acho que vai ser bem bacana. Quase tudo foi compartilhado. Exato, mas eu acho legal porque eu vou poder dar as respostas. Eu não sei quais foram as perguntas, então vocês, nossa audiência, né? Deixou as perguntas, o Léo fez uma seleção e eu não sei quais são essas perguntas, eu nem li, tá? Eu nem abri lá pra ver quais eram as sugestões da galera. E a gente vai poder debater sobre isso também, né? Esse foi um insight que a Vanessa Lino nos deu quando a gente foi gravar lá o Vida Sob Controle com ela e com o João, que é o podcast deles. E eles comentaram que fizeram esse formato de episódio, que foi super bacana. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o nosso hoje. Tô super animada. E, se vocês gostarem, a gente vai trazer depois um outro episódio que vai ser ao contrário, né? Eu entrevistando o Léo. Entrevistando. Exatamente. Legal, perfeito. Exatamente. Tô bem animada. Perfeito. Alinhando com vocês, antes da gente começar, separei aqui em 2 categorias. Tá. Categoria vida pessoal e categoria empresa. Tá. Categoria vida profissional. E tu vai fazer todas de... Cada, tipo assim, todas... Eu vou a vida sentindo, entendeu? O feeling. pessoal. Entendi. O que tiver mais interessante, a gente fala um pouquinho de um, mais um pouquinho do outro. Ai, tô e me tal. sentindo importante. Tu é importante. Demais. Tu tem preferência pra começar profissional ou pessoal? Não, Posso pode escolher? seguir o teu coração. Boa, então eu quero começar pela vida profissional. Tá. Vamos começar pela parte dos negócios, da Dó, dona de empresa, sócia da Dom, né? E eu quero começar perguntando qual foi a maior dificuldade em delegar algo que tu mesma sabia fazer. Eu acho que a minha maior dificuldade em delegar, ela nunca foi o delegar em si. Porque essa é uma das nossas principais características diferentes, inclusive. O Léo, ele é o perfeccionista. E eu não. E isso às vezes é um problema, né? A gente sempre fala que, tipo, eu te ajudei a ser menos perfeccionista e tu me ajuda a ser mais perfeccionista, porque eu tenho essa dificuldade. Então, logo que eu comecei a delegar, eu não tive essa dificuldade do tipo assim, nossa, eu sou muito boa em fazer planejamento de conteúdo e se o fulano for fazer, não vai ficar tão bom. O meu problema é que, justamente por não ter um perfil perfeccionista, eu dava o planejamento pro fulano fazer e me dava por satisfeita com isso, sabe? E como empresária, eu tive que aprender a ser mais criteriosa, a entender que, tipo, eu preciso ter um padrão ali, né? Se era a Doris que fazia e o resultado era X, quando é o fulano que faz, o resultado também tem que ser X. Ou muito próximo, né? Ou muito próximo. Talvez só eu que posso não perceber que não tá X. Mas o meu cliente, ele precisa ter o mesmo retorno, ele precisa ficar satisfeito da mesma maneira. Então, a dificuldade é saber gerenciar isso, sabe? O meu problema não foi delegar as tarefas das quais eu achava que eu era boa, mas sim não perder o controle da qualidade dessas tarefas. Que eu vejo que a maioria dos empresários, eles é ao contrário, né? Tem dificuldade de delegar, e aí quando delega, fica monitorando, tipo, microgerenciando cada passo a passo que a pessoa dá e tal, porque quer se certificar que aquilo fique muito bem entregue.
Eu acho que tu acabou delegando demais, né? Tipo assim, foi até uma facilidade tão grande que daí tu acabou deixando a pessoa solta até demais, né? Então, assim, como tem um ponto do, putz, eu tenho que delegar e é importante pra qualquer negócio que quer escalar, crescer e tal. Também existe um meio termo ali entre não deixar solto demais pra justamente não perder a mão na questão da qualidade, do controle, que às vezes passava porque tu confiava tanto, né, na pessoa. E às vezes, a confiança excessiva no profissional correto, tu até não vai ter tanto problema, né? Porque o cara é bom e tal. Agora, talvez com a pessoa errada, tu vai começar a ter problemas, porque ela vai começar a deixar de fazer, não vai responder direito, não vai fazer direito, né? Exato. Aí começa o B.O. E eu não sei se a gente sempre teve mais facilidade em delegar a parte do planejamento de conteúdo por eu justamente ter esse perfil de comportamento, ou se a gente realmente sempre foi mais assertivo nessas contratações. Porque eu acho que se a gente fizer um retrospecto da Dom, de todas as contratações que a gente fez, eu acho que as que a gente mais acertou ao longo de todos esses anos foram as de planejamento de conteúdo. E aí eu não sei se é um reflexo da forma como eu agir diante desse delegar de tarefas, ou se a gente teve um pouco de sorte também em relação às contratações. Desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante pra você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada, a nossa formação voltada pra gestão e organização de processos internos pra agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato pra te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. Acho que foi uma mistura de tudo. E com um terceiro elemento até. Eu acho que foi um pouco de... Tu sempre foi muito boa nisso, então facilitou. A gente teve um pouco de sorte. E eu acho também que essa é uma vaga que naturalmente no nosso mercado existe uma tendência maior dos profissionais irem para esse... para esse cargo em específico. Então, acho que tem muito mais planejamento do que designer, do que videomaker, do que atendimento no mercado, né, de agência. Porque meio que o social media, ele sempre é, na sua premissa, um planejamento de conteúdo, né? Então, tem como ser social media e não ser designer, não ser videomaker. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que começar sendo planejamento, sendo estratégico, né? Boa, e uma pergunta aqui que eu vi que a galera mandou bastante, tá? O pessoal tem muita curiosidade de saber isso sobre ti. Se tu não tivesse fazendo o que tu faz hoje, em que área tu estaria trabalhando ou o que tu estaria fazendo? E muita gente perguntou também se tu estaria empreendendo. Isso é uma coisa que eu já me questionei muito, tá? Eu acho que, respondendo assim de prontidão, sem pensar, talvez eu diria que talvez eu não estaria empreendendo. Chocante. Mas, me conhecendo, pensando um pouco mais profundamente, eu acho que seria impossível eu não estar empreendendo. Porque eu acho que uma das minhas principais características como profissional é a característica do empreendedorismo. Que eu defino como aquela pessoa que sempre tá pensando em novas ideias, em novas formas de monetizar e eu acho que eu sou muito boa em ter essas novas ideias, em planejar essas novas ideias. Eu sempre digo, né, que eu sou talvez menos a pessoa da... Como é que eu vou dizer assim? Do comercial, das vendas e tal. Isso, toda a época que eu fiz foi mais empírico. Tipo, não, sem técnica nenhuma. Mas eu sou muito boa em, por exemplo, tu tem uma nova ideia e a gente planeja aquilo juntos. Ou eu tenho um insight, amor, acho que a gente tem que fazer tal coisa. E daí tu vai lá e monta todo o esquema daquilo. Acho que eu sou muito boa de insights. E isso fez com que eu sempre tivesse mais visão de empreendedora. Eu já pensei em tanto negócio que eu poderia fazer antes da Dom, de fato, ser sólida, sabe? Então, talvez por entender o lado ruim e difícil de empreender, talvez eu responderia... Acho que eu não estaria empreendendo. Mas me conhecendo, acho que seria muito difícil fugir disso. Porque mesmo que eu trabalhasse em outra empresa, eu ia arrumar alguma coisa pra fazer por fora. Alguma coisa pra monetizar e ganhar mais dinheiro, enfim. E agora, a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu estaria trabalhando na área da comunicação. Porque isso nunca foi uma dúvida pra mim. Pra tu ter uma ideia, tá? O meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Antes do meu pai falecer, eu sempre dizia que eu ia ser escritora, que eu um dia ia escrever um livro, que um dia eu ia... esse era o meu sonho de profissão, ser escritora. Teu pai que também trabalhava com comunicação, né? Só que aí é que é o ponto. Quando o meu pai faleceu, parece que personificou pra mim a profissão dele, que era jornalista. Ele era jornalista em um jornal tradicional, assim. E desde aquele momento... eu, talvez motivada a essa... e talvez um apego, assim, a ele também... comecei a dizer que eu seria jornalista.
Então Sim. eu mudei de escritora pra jornalista. Quando a gente se conheceu, era isso que tu dizia que tu ia fazer. E aí, na adolescência, foi quando eu mudei pra... Vou ser publicitária, quero mudar pra publicidade e propaganda. Por várias influências e tal. E no fim, eu acho que até foi a questão certeira. Mas a questão toda é, a comunicação nunca foi uma dúvida pra mim. Então, eu sempre soube que eu trabalharia com comunicação. E aí, foi por isso, por esse desejo de ser jornalista e por esse desejo de ser escritora, que eu criei meu primeiro blog. E assim, as coisas foram se desenhando. Então, se nada disso tivesse acontecido, eu penso que talvez eu teria seguido uma carreira mais tradicional, se eu não tivesse esse ímpeto empreendedor. E teria, talvez, me formado e procurado um emprego em uma grande empresa. Eu acho que... E eu iria por esse caminho, sabe? Então, tipo, tu acredita que se tu não estivesse fazendo o que tu está fazendo hoje, né? Do que tu tá fazendo hoje, ainda assim seria algo dentro da comunicação, Com dentro certeza dessa área. A Doris jamais trabalharia na área da saúde, na engenharia, muito menos. Acho que é muito talento sendo jogado fora. Talvez a única profissão que eu consideraria, me conhecendo hoje, mas a Doris de 18 anos que decide que faculdade fazer, jamais teria essa clareza, mas eu hoje me conhecendo, talvez a única coisa que eu cogitaria fora da comunicação seria psicologia. Eu acho que eu me identifico, sabe? Eu gosto muito de conhecer as pessoas, de estudar comportamento humano, de conversar com as pessoas. Eu não acho que eu tenho essa facilidade, mas todo mundo me elogia como a forma que eu aconselho. Tipo, as minhas amigas, a galera aqui da Dom, reforça que eu sou boa em aconselhar. Então, eu sei que um psicólogo não é que ele aconselha, né? Mas diminuindo, assim. Então, eu acho que eu consideraria isso. Eu, inclusive, já teve momentos que eu considerei fazer algum tipo de pós em neuromarketing ou algo assim. Porque eu gosto muito de comportamento humano. Tu vê como a influência dos pais, né? Tu falou antes que sempre teve a questão da comunicação, né, em função do teu pai também, que personificou, mas a tua segunda cogitada de trabalho seria a profissão da tua mãe, né? Exato. Que é psicóloga. É verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. Inclusive, minha mãe sempre disse que se ela não tivesse sido psicóloga, ela gostaria de ter sido jornalista. Sério? Sim. Pô, que loucura. Ver como os pais, eles nos influenciam meio que, tipo, de maneira intrínseca, né? Total. Tipo assim, é uma coisa que tu não percebe, mas Total. eles têm muita influência sobre todas as decisões da nossa vida. E outra coisa que eu reparo também, que na maioria das vezes, os pais, com certeza, são as maiores influências. Acho que mesmo quando tu quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com o teu pai, que é o teu caso, o teu pai é comerciante, né? Ele tem uma loja. Sim, nada a ver com o que eu faço hoje. Nada a ver com o que tu faz hoje. Mas, muito dos valores do teu pai, tu leva na tua vida profissional. O que eu ia comentar antes é que os pais são os maiores incentivadores e influenciadores nesse quesito, mas eu vejo que a família como um todo. Por exemplo, a minha família é uma família de professores. Tem muitos professores. A maioria dos meus... As minhas duas tias são professoras. Minha prima é professora. Então, várias pessoas têm esse perfil. E hoje, quando a gente dá aula, é uma das coisas que mais me satisfaz. Eu realmente amo. É um momento de muito prazer, sabe? Então, eu acho que tudo isso pode ser influência, mas eu acho que totalmente fontes da minha cabeça, pode ser que tenha até uma carga genética envolvendo. Acho que sim. Acho que não é impossível. E a gente sempre fala, né, que é muito difícil que os nossos filhos não sejam tagarelas. Nós dois gostamos muito de conversar, de falar e tal. Então, acho que tem muito esse poder também de influência genético e não só de comportamento. Perfeito. E ainda nesse papo de empreendedorismo e tal, tá fazendo algo relacionado a empreender, comunicação. Uma pergunta que a galera mandou que eu achei muito interessante é a seguinte. O que tu aprendeu sobre liderança nos últimos anos que não tá nos livros? Nossa, que, tipo assim, que profundo! Foi a prática que te ensinou. Eu até não acho tão profundo. Eu acho que é bem voltado pro dia a dia. Tipo assim, o que aconteceu no teu dia a dia, na prática, que foi uma coisa assim que, eu aprendi isso aqui vivendo. E não porque eu li em algum lugar ou aprendi em algum curso. Eu acho que eu sei o que é. Tu entrevista e dá a resposta. Deixa eu pensar um pouquinho. Se eu tiver dificuldade, daí tu me ajuda. Não é que eu entrevisto e eu dou a resposta. Mas é que eu te conheço, né? Sim, sim. Querendo ou não, vivo todos esses desafios junto contigo. Deixa eu ver se eu penso. Tá, eu pensei uma coisa. Mas ela é mais relacionada a quem a Doris é. E também tem um pouco esse fator do tu não ler nos livros. Que provavelmente não é a mesma coisa que tu pensou. Então depois tu pode complementar. Não, tua resposta, tuas Mas regras. Que eu quero que a gente, né, gere esses insights. Vai lá. Uma coisa que eu demorei muito
pra aprender. E que eu tive muita dificuldade em relação a isso, é colocar os interesses da empresa em primeiro lugar. E eu acho que quando tu fala de gestão de pessoas, isso é muito importante, porque eu tenho um perfil de personalidade mesmo muito empático. Então, naturalmente, eu costumo colocar o interesse das outras pessoas na frente dos meus interesses. E aconteceu muitas vezes já, de tipo, a gente ter daqui a pouco ou um cliente, ou um colaborador, que em nada estava contribuindo pro crescimento da Dom. E por ter essa dificuldade de colocar a Dom em primeiro lugar, e às vezes até eu, porque eu nunca não colocava em xeque a questão de tipo assim, cara, eu dediquei muitos anos da minha vida pra essa empresa estar desse tamanho. Muitas oportunidades que daqui a pouco eu deixei de viver porque eu tava construindo essa empresa aqui. E agora tá vindo essa pessoa bagunçar o que eu construí. Eu não posso aceitar isso. E eu demorei muito tempo pra olhar com essa perspectiva. Porque eu sempre pensava, mas o fulano, coitado, olha só. Ele não tá fazendo com má intenção. Sim. Ou ele tem os motivos dele. Ou uma coisa pessoal, né? Mas olha só, ele terminou o relacionamento. Exato. Ele se mudou. Ele recém tá indo morar sozinho. E eu demorei muito pra entender que eu estava abrindo mão de tudo que eu construí, muitas vezes, por pessoas que não estavam interessadas em ajudar a construir isso. Porque uma coisa é tu abrir mão de uma decisão importante ou algo decisivo por alguém que lutou muito por aquilo junto contigo. Daqui a pouco tu tem um braço direito da empresa que tu tem que escolher. Ou eu fico com essa pessoa e mudo a estrutura aqui do que eu tava pensando, porque essa pessoa é importante pra mim e pra minha empresa. E eu sei que eu também sou importante pra ela e a minha empresa é importante pra ela. Ou porque ela tá vivendo um momento ruim, de baixa performance e tal, Exato. Né? Ou eu vou perder essa pessoa. Tá, beleza. Eu tô disposta a abrir mão de coisas, porque eu sei que essa pessoa também é recíproco. Essa pessoa também estaria pronta pra abrir mão de coisas por conta da minha empresa ou por conta da nossa relação profissional. Então, eu acho que uma coisa que não se ensina nos livros, pelo menos não nos que eu li, é isso, de que a empatia ela é muito importante na hora de liderar. Ela é muito importante na hora de fazer gestão de pessoas, mas ela não pode ser o mais importante. Tu precisa colocar a empresa em primeiro lugar, porque às vezes vai ter aquela pessoa que é queridinha, que é legalzinha, que é um bom profissional, mas que tá fazendo merda. E que tu vai precisar gerenciar esse caos pelo bem da empresa. E às vezes vai doer. Muitas vezes vai doer. As pessoas, elas têm essa visão de que o dono da empresa é o malvadão e tal. E eu acho que até por isso que eu tive essa dificuldade de me impor dessa forma. Porque eu não queria ser a malvadona. Mas não é que o dono da empresa é malvadão. Mas o bom líder e o bom gestor, ele coloca a empresa em primeiro lugar. E ele tem que tomar as decisões que ninguém tem coragem de tomar, né? Exato. E muitas vezes, pra tomar essa decisão, ele vai ter que sair por mal. Exato. Por ruim. Na verdade, não é pro mal. E no primeiro momento, ela pode ser interpretada como mal. Mas eu sempre parto do princípio, e isso foi uma das coisas que me ajudou a mudar a minha mentalidade, que é, cara, se esse profissional aqui, ele não tá performando na minha empresa, eu estou de cara com isso, os meus clientes estão reclamando, tá tudo ruim. Eu não tô fazendo favor nenhum pra essa pessoa de manter ela na minha empresa. Ela vai ficar estagnada, vai ficar na zona de conforto, não vai crescer profissionalmente. Por mais que eu dê feedbacks. Então, às vezes, é melhor encerrar esse ciclo para que essa pessoa possa ter oportunidade em outra empresa, que talvez ela vai se sentir mais motivada, que talvez ela vai ter mais possibilidade de crescimento e por várias outras coisas que podem acontecer, do que deixar ela presa aqui porque eu tenho medo de mandar ela embora, sabe? Então, acho que é isso. As pessoas enxergam o dono da empresa como um malvadão, como o sem coração. Mas não, às vezes ele é a pessoa que tem que ser o corajoso de tomar uma decisão que não vai ser fácil, mas que vai ser melhor pra todo mundo. É tipo quem tá vivendo um relacionamento ruim na vida pessoal. Cara, eu pensei exatamente esse exemplo. Um casamento fracassado e alguém, por mais que doe, vai doer nos dois, por mais que tu não esteja feliz, alguém vai ser a pessoa que vai ter que tomar a decisão, vai ter que ser corajoso pra tomar a decisão de encerrar aquilo. Que vai ser o melhor pra todo mundo. Exato, exato. Mas eu tô curiosa pra saber o que tu acha que eu aprendi. Que não se diz nos livros. Eu acho que o que... Tipo, uma lição que... É estranho dizer isso, né? Mas tipo, uma lição que tu aprendeu, é esquisito falar isso. Não acho esquisito, eu entendi. Eu não vou te interpretar mal. Não, mas eu acho que é mais voltado, assim, pra questão de não cometer os mesmos erros do passado no presente. Porque, assim, o erro, ele ensina, tipo, quando a gente erra, a gente aprende com aquele erro, principalmente quando ele dói. Só que quando chega na vida da gente, ou na nossa trajetória profissional, a oportunidade pra gente fazer diferente, às vezes é difícil fazer diferente. Sim.
E eu acho que uma das coisas que a gente veio conversando sobre foi justamente isso. Tipo assim, ó, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Lembra que já aconteceu, isso já aconteceu num outro contexto, era outra pessoa, era outra coisa, mas é a mesma coisa que tá acontecendo agora. Não vamos cometer o mesmo erro, não vamos repetir, não vamos tomar a decisão. Parece que a decisão certa é essa, mas a gente sabe que não é. E lá no fundo a gente sabe, e não é fontes da nossa cabeça, a gente já viveu São fatos, isso. né? Contra fato não argumentos. Então é tipo uma terapia que tu tem que ficar fazendo assim, eu já vivi isso, eu sei que não vai dar certo, eu sei que não vai dar bom, eu sei que eu tô tomando a decisão certa. É sedutor agora ir pelo mesmo caminho, né? Exato, é sedutor, porque às vezes é mais fácil, é mais confortável, não gera tanto atrito, né? Mas sabe qual é a minha dificuldade em relação a isso? Eu também acho que eu já melhorei, mas que é uma coisa que é uma lição que não veio de fábrica pra mim. Como tu já tem mais facilidade em relação a isso. Por isso que eu digo, né? A gente já falou isso em vários episódios, que eu acho que a gente tem facilidade em trabalhar junto, porque a gente é bem diferente e complementar. Mas eu acho que por eu justamente ter esse lado muito empático e muito pacífica... que conecta um pouco com o que tu trouxe, né? Total. Até vários testes que eu já fiz desses de personalidade e tal, eu sempre tenho o perfil diplomático. Então, eu sou aquela pessoa que tem muita dificuldade de tomar partido, porque eu sempre entendo o lado de todos, né? E foi por isso que muitas vezes eu deixei de priorizar a Dom em detrimento de outras pessoas que, volto a dizer, não estavam se importando com a Dom como a Dom estava se importando com elas. Mas, eu acho que a minha maior dificuldade em relação a isso é porque eu não guardo rancor. Então, acontece a história ruim. Nossa, aconteceu uma situação que fulano cagou na minha cabeça e foi muito difícil e tal. Quando aquela situação vai se formando de novo... Mesmo que passou meses, e justamente por ter passado meses, eu esqueci da dor daquele momento, sabe? Então, às vezes, eu preciso me forçar a me apegar a esses momentos difíceis e ruins pra justamente não cometer esses erros de novo. Uma coisa também que eu vi muito a galera perguntando, tá? O que te motivou a empreender tão jovem? Da onde veio isso? Foi um negócio assim que aconteceu naturalmente ou, tipo, teve um momento que tu falou, cara... Tamo empreendendo. Eu acho que foi um pouco das duas coisas, tá? Ao mesmo tempo que eu olho pra trás e eu acho que foi acontecendo naturalmente, eu tinha esse ímpeto empreendedor que tava em mim desde sempre. Eu sempre conto que, quando eu era bem pequena, coisa assim, gente, de tipo, ter 5 anos de idade, tá? Eu realmente era bem pequena. Eu morava num condomínio bem simples, assim. Eram aqueles condomínios que tem um monte de prédios e tal, de classe média baixa. Não sei nem se média, mas enfim. Também não sei. Aqueles condomínios tem 20 torres, tudo igual, assim, né? Exato. Exato. Não vou dar exemplos, mas enfim. E eu amava, inclusive, morar lá. Tipo, quando eu me mudei de lá, que meus pais conseguiram comprar primeiro imóvel próprio e tal, eu já tinha uns 9 anos. Eu fiquei triste. Pô, os pais ralaram a vida toda, né? Pra comprar a primeira casa. É porque eu amava morar lá. Mas, enfim, fecha parênteses. Lá, eu tenho essa memória. Na torre que eu morava, embaixo da escada, porque não tinha elevador, né? Embaixo da escada, assim, tinha sabe aqueles espaços que se criam embaixo da escada? Eu fiz uma vez uma banquinha da Doris. E eu vendia, tipo, brinquedinhos. Sabe quando tu compra um Kinder Ovo e dentro vem um brinquedinho? Eu vendia aquele brinquedinho. Era a banca da Dó? Exato. E às vezes eu tinha a folha de caderno, a folha de adesivos do caderno, eu vendia cada adesivo. Eu recortava os adesivos, vendia cada um dos adesivos. Ou seja, de fato nasceu contigo a parada. Aí, passou um tempo... Sua capitalista. E eu já não morava mais lá, eu acho. Eu descobri as pulseirinhas de miçanga. E aí eu comecei a fazer pulseirinhas de miçanga. E minha avó tinha uma loja de bairro também. E eu comecei a vender minhas pulseirinhas de miçanga na loja da minha avó. Ela deixava no caixa, num vidrinho, assim. E as clientes compravam, porque era assim, 50 centavos, né? Então eu vou ajudar, né? Tinha da dona da loja. Pra ela ficar feliz. E, então, assim, o empreendedorismo, eu acho que ele sempre esteve no meu sangue, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Os meus pais empreendem desde que eu tenho uns 6, 7 anos, então eu vi muito isso. Minha avó era empreendedora, porque tinha loja desde que minha mãe era criança. E aí, quando eu comecei a Dom, eu acho que foi muito do desejo, no momento, de fazer mais dinheiro. Era isso, eu era estagiária, eu queria viver de criação de conteúdo. Então, enquanto eu não conseguia viver como influenciadora, eu pensei, vou fazer um pouco de criação de conteúdo para outras empresas. E tirar uns por fora. Só que logo as coisas se concretizaram juntas. Então, eu fechei os primeiros clientes e eu consegui viver só como influenciadora, porque eu fechei um contrato anual que era uma
coisa, assim, extraordinária pra mim na época. E como eu tinha sempre essa visão empreendedora, desde o dia 1 da Dom, eu pensei, cara, eu não preciso fazer tudo sozinha. Eu não sou muito boa em design, então eu posso contratar uma estagiária. Porque, tipo, na época, sei lá, com o meu contrato fixo como influenciadora e mais os clientinhos que eu tinha ali como Dom, que eu nem lembro se já era nome Dom, mas eu acho que sim. Eu faturava, sei lá, tipo, 5 mil reais, 4 mil reais. E daí eu pensei, cara, eu vou contratar uma estagiária, vou pagar 800 reais pra ela. Ainda tô no lucro. Super no lucro. Então, eu já deleguei, então já virou uma empresa, já começou a ter uma coisa um pouquinho maior. Aí depois eu contratei uma fotógrafa, então assim, foi indo, sabe? Foi natural, porque nasceu de um... Não foi assim, nossa, vou planejar a minha empresa agora. Será uma agência de marketing, vamos fazer o plano de negócios. Não. Começou muito embrionário, mas ao mesmo tempo natural, porque eu acho que sempre esteve dentro de mim. Sim. Eu acho que uma coisa que eu vi a galera perguntando bastante também era, tipo assim, em que momento que tu decidiu, como é que tu tomou essa decisão, como é que tu teve certeza? E é óbvio que tu pode falar a tua visão disso, né? Mas eu enxergo que essa questão do empreendedorismo sempre teve muito em ti e ela sempre aconteceu mais de maneira natural do que de maneira intencional, né? Total. Então, tipo, é óbvio que sempre teve intenção, né? Tipo, tu sempre te dedicou pra parada do blog, tu sempre te dedicou pra tua vida de influenciadora mesmo antes de ser influenciadora. E mesmo antes de saber que dava pra monetizar esse trabalho. Exato, e tu já levava a sério como se fosse um trabalho. Mas eu acho que assim, nunca foi assim, nossa, eu tô fazendo tudo isso porque eu quero ter uma agência de publicidade disso. Foi tipo assim, ó, eu quero fazer isso porque eu gosto, porque eu quero levar a sério, porque pra mim isso aqui é uma parada importante. E tipo, tu meio que tava plantando, sem ter certeza exatamente do que seria colhido dali, mas óbvio, sempre soube que poderia ser colhido algo daquilo ali que tu tava plantando. E aí até tem um pouco a ver com aquela questão da audiência que a gente fala, né? Tipo assim, que quem cria audiência nunca vai morrer de fome, essa pessoa nunca morre. Porque com audiência, tu sempre consegue monetizar alguma coisa. Seja criando uma empresa, sei lá, fazendo publicidade. Enfim, com audiência, tu tem sempre algo pra ser monetizado justamente pra essa audiência, né? Então, eu vejo que aconteceu bem natural, muito natural, mas ao mesmo tempo tu tinha o propósito, tinha intencionalidade ali nas tuas ações, mas acho que talvez não tava tão claro pra onde que ia ir, né? E aí depois, óbvio, que quando a Dom surgiu, daí começou a deixar de ser nebuloso. Tava Você concorda? zero claro. E concordo 100%. Eu acho que foi a junção dessa... esse meu ímpeto empreendedor, que eu já comentei, que sempre esteve, assim, intrínseco em mim. E, ao mesmo tempo, essa dedicação. Então, eu acho que era a paixão pela comunicação. Eu comecei meu blog por causa disso. Eu não queria ser famosa, eu não queria ganhar dinheiro, eu nem sabia essas possibilidades. Eu acompanhava outras blogueiras, achava o blog delas legal e pensava, eu posso fazer isso também. Eu posso ler um livro e fazer uma resenha sobre ele. Eu posso testar um batom e fazer uma resenha sobre ele. Eu posso fazer um look do dia e postar uma foto, sabe? Uhum. Então, foi esse desejo de, tipo, ser essa pessoa. Lá, quando eu tinha 14 anos, eu criei meu blog. Aí, depois... eu me aproveitei de toda essa experiência que eu tinha tido e da dedicação que eu tive. Simplesmente porque era um hobby que eu gostava muito, então eu me dedicava pra ele. E eu sempre tive a característica e a personalidade de uma pessoa metódica. Então, pra mim, era assim. Eu decidi que agora eu vou ter um blog, então eu vou levar isso a sério. Vai ter post todo dia, nem que eu tenha que deixar de estudar pra uma prova da escola, sabe? Então, eu levava muito a sério mesmo, desde o início. Porque eu acho que isso faz parte da minha personalidade. Eu não me forcei a fazer isso. Depois eu me aproveitei dessa experiência que eu tinha e das expertises que eu desenvolvi a partir disso pra monetizar num momento que eu queria ter um pouco mais de dinheiro e assim as coisas foram acontecendo. Mas de fato, tanto que teve um período que eu não me lembro em que momento da minha vida que foi isso, que tipo assim, eu vendia biquíni. A gente tem conhecidos nossos que tem atacado de biquíni e tipo, eu fui lá, comprei R$1.000 de biquíni e vendia os biquíni. Sabe? Porque eu tinha esse desejo de empreender. Eu não tinha direção ainda. Às vezes eu pensava, será que um dia eu vou ter uma loja de roupas? A gente tem o Second Hand Bazaar, que é um bazar que eu faço desde 2016 com o Felipe, que é super meu amigo. E é um bazar que acontece algumas vezes no ano, aqui em Novo Hamburgo, presencial. Teve uma época que a gente criou um e-commerce do bazar. Daí a gente pensou, nossa, a gente vai ter uma loja online, vai ser super bombada. A gente já pensou em ter uma loja física, tipo, que abria todos os dias do bazar. Então... por que eu tô dando esses exemplos? Porque eu acho que eles mostram como o empreendedorismo, ele sempre esteve acima, digamos assim, de qualquer outro planejamento que eu tivesse. E ainda acima do empreendedorismo, a comunicação. Que eu acho que sempre foi o que fundamentou
tudo, sabe? Tudo que eu sempre fiz e tudo que eu sempre gostei de fazer. Boa, perfeito. E pegando o gancho dessa questão do empreendedorismo, quais características tu acredita que foram, assim, necessárias ou são necessárias para que eu tenha sucesso nos negócios? O que eu preciso ter em mim ou no meu negócio, no meu molho, para ter sucesso? Primeira coisa, tá? A mais fundamental de todas, inteligência emocional. Então... Não tem como não tem como tu crescer na vida profissional, como um todo. Sendo empregado, sendo dono, sendo qualquer coisa, sem inteligência emocional. E eu, inclusive esses tempos eu tava refletindo sobre isso, eu acho que esse é o maior privilégio que eu tive na minha vida. Eu cresci com uma mãe que desenvolveu muito a minha inteligência emocional. Desde pequena. Eu acho que alguns fatos, por mais que sejam ruins, contribuíram com isso. Como, por exemplo, ter perdido meu pai com 7 anos. Eu acho que isso acelerou uma maturidade em mim. Mas a minha mãe conta de coisas que eu era pequena, assim, e eu já tinha o meu jeitinho, sabe? Então, eu acho que ela soube me educar muito bem pra que eu me tornasse essa pessoa que tem uma inteligência emocional muito, muito boa. Eu falo isso assim, às vezes eu fico meio assim, de bater no peito e falar, eu tenho uma inteligência emocional, mas é o que eu acho que eu realmente tenho. Ah, mas sem falsa humildade também, né? Falsa humildade, e eu acho que isso é o que mais me ajuda. E esses dias eu tava estudando, assim, bem por cima, não posso chamar nem de estudo, mas eu estava vendo curiosidades. Então, uma pesquisada. Uma pesquisada sobre o estoicismo. Uhum. E eu me descobri, dentro dos meus conhecimentos bem limitados sobre essa filosofia, de que eu sou uma pessoa muito estoica. Porque o estoicismo nada mais é do que o que não tem solução, solucionado está. Não vou me preocupar com o que está fora do meu controle. E eu acho que eu sou essa pessoa. Então, isso tudo é fruto da inteligência emocional que minha mãe desenvolveu em mim, e que talvez venha um pouco da minha própria personalidade e tal. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Eu acho que se tu é uma pessoa instável emocionalmente, é a primeira coisa que tu tem que trabalhar em relação à tua vida profissional. Em relação à tua vida como um todo, né? Mas aqui falando da vida profissional. Então, busca uma terapia, lê livros sobre isso. Acho que a terapia é muito fundamental, porque por mais que eu seja super estável emocionalmente e tenha essa inteligência emocional, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, na terapia, eu melhorei aquilo que não era legal, que me fazia mal. Mas eu acho que ler sobre o assunto, os famosos livros de autoajuda, que as pessoas têm muito preconceito, eu acho que podem ajudar demais. Porque tu te conhece a partir desses livros, e tu te conhecendo, é muito mais fácil tu ter controle sobre aquilo que tu pode controlar. Como eu disse antes do estoicismo. Quando o estoicismo defende que tu não precisa te preocupar com aquilo que não tá no teu controle. Então, o que tá no meu controle? Como eu vou reagir diante das situações, o quanto essas coisas vão me afetar, como eu vou lidar com essas situações, o que eu vou fazer diante delas. Então, isso tá no teu controle e só através de autoconhecimento que tu vai chegar lá. Eu acho que a questão do livro, do estudo que tu comentou, ela é importante porque ela estrutura e organiza as observações que tu já faz sobre ti mesma. Tipo assim, eu percebi que eu era assim, assim, assado, toda vez que acontecia XYZ coisa. E aí o livro, essa pesquisa a respeito do assunto de inteligência emocional, vai organizar tudo isso, vai estruturar tudo isso. E quando esse tipo de coisa acontece, é por causa daquilo. Ou é isso que tá causando XYZ atitude. E quando tu te conhece, porque foi só depois da terapia que eu comecei a ter uma noção melhor de quem era a Doris. Antes, várias coisas eu não percebia. Então, por exemplo, tinha essa dificuldade de me impor, mas eu nunca tinha parado pra refletir sobre isso. Do tipo, nossa, a Doris tem dificuldade de se impor. Sim. Eu não tinha me dado conta disso, vamos dizer assim. Através da terapia, eu me dei conta. Aí, quando eu entendo que eu sou assim, eu posso fazer coisas pra mudar. Então, por isso que eu acho que o autoconhecimento, ele te estrutura, te traz uma base mais fundamentada a respeito do assunto, mas também te traz clareza. Cara, eu sou assim. Não dá pra ser assim. Ou se eu sou assim e não dá pra mudar, eu preciso saber lidar com isso. Mas isso tudo foi só a primeira coisa, tá? Por favor. Ter inteligência emocional. Nos dê a segunda. Eu acho que a segunda coisa é ser uma pessoa altamente adaptável. Tá. Eu acho que se tu quer ter sucesso nos negócios, e aí a pergunta foi mais direcionada a empreender, né? Tu tem que ser adaptável. Porque às vezes tu vai ter uma ideia e tu vai achar que é a melhor ideia do mundo, mas ela não vai dar certo. Se tu ficar remoendo aquilo ali, meu Deus, mas que merda, eu queria que fosse aquilo, era uma ideia tão boa. Tu vai ficar ali gastando energia numa coisa que não deu certo. Muda. Passa pro próximo, sabe?
Às vezes tu te apega às pessoas. Ah, meu Deus do céu, fulano, pois é, mas o fulano é tão querido e tal. Não, o fulano tá dando certo, te adapta à situação, muda. Sabe? Eu acho que o empreendedor, ele tem que ser muito adepto à mudança. E então, tu ser uma pessoa que tem facilidade de adaptação, te ajuda muito. Tu sempre fala da pessoa camaleoa, que se adapta em vários ambientes. Eu acho que é um pouco disso, mas também relacionado às situações, sabe? Então, eu acho que tem muito esse perfil. Se tu precisa ser o cara legalzão e engraçado, tu é. Seja diante de uma situação ou diante de pessoas, né? Se tu precisa ser o cara brabo, que impõe limites e que fala o que tem que ser dito, tu é também. Tu tem essa facilidade. E eu acho que isso é muito importante pra uma pessoa que quer ter uma boa desenvoltura profissional. Como eu disse antes, seja empreendedor ou não. Perfeito, concordo 100%. E a terceira? Saber fazer uma boa gestão de tempo. Não adianta tu ter uma baita inteligência emocional, tu ser muito adaptável e tu ser uma pessoa bagunçada, que não tem rotina, que não te organiza, que não prioriza as coisas. Eu aprendi isso muito cedo. Eu acho que essa foi a primeira coisa que eu aprendi sobre empreender. Que eu precisava saber me organizar. E hoje eu acho que eu sou muito boa nisso. Mas porque eu fui melhorando ao longo do tempo. Então eu sempre digo que a coisa mais primária que tu tem que fazer pra conseguir fazer uma boa gestão do tempo é ter um, entre aspas, segundo cérebro. Hoje já existe a teoria do segundo cérebro, que é... eu acho que o criador é o Thiago Forte, que é um gringo, pelo mais que o nome dele seja Thiago Forte. Sim, é isso aí mesmo. Mas... eu lembro que é um cara que tem o nome de brasileiro. Isso, mas ele não é brasileiro. Hoje já existe essa teoria, mas não é disso que eu tô falando. É o que eu chamo de despejo. Então, se tu tem dificuldade em fazer gestão de tempo, a primeira coisa que tu tem que fazer é tirar as coisas da tua cabeça. E hoje eu faço coisas do tipo, nós estávamos aqui organizando pra fazer o podcast, e eu lembrei, amanhã eu tenho que falar com um colaborador nosso que hoje não veio presencial. Eu abri minha agenda, criei uma tarefa, botei lá, falar com o Ander amanhã. Porque daí, eu não preciso ficar aqui o episódio inteiro pensando, nossa, não posso esquecer que amanhã eu tenho que falar com o Ander, eu já anotei. Até porque tu ficaria o episódio todo pensando, eu não posso esquecer, e esqueceria, com certeza. Outra coisa, ontem eu estava organizando a minha semana, e eu botei na minha agenda uma tarefa pra hoje de noite, lavar roupas. Por quê? Porque na terça-feira, a pessoa que nos ajuda em casa vai lá, e eu gosto que ela guarde as roupas. Se eu quero que as roupas já estejam secas quando ela chega lá, eu preciso lavar a tempo disso acontecer. E isso é um planejamento básico. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então chega no dia da faxineira ir na casa e pensa, meu Deus, eu tinha que ter lavado as roupas pra ela poder guardar. E agora não lavei e tal, meu Deus, vou ficar tudo pra de noite, vou ter que fazer sozinha, sabe? Então saber fazer uma gestão do seu tempo é essencial também. Perfeito. E mudando agora de Doris... Businesswoman pra Doris Personal Life. A pergunta tem tudo a ver com isso, inclusive. Qual que é a diferença da Doris criadora de conteúdo pra Doris dona da empresa? Eu acho que a Doris criadora de conteúdo é a Doris que se permite ser 100% sem filtros. Então, quando eu tô criando conteúdo pras minhas próprias redes sociais, eu só me preocupo com eu gosto disso e as pessoas que me seguem vão gostar disso. Eu sempre tento fazer uma fusão dessas duas coisas. Eu jamais vou fazer um conteúdo que eu não gosto só porque vai dar certo. E eu também não vou fazer um conteúdo que eu quero muito se eu acho que não vai servir pra nada. Então eu tento fazer essa fusão. Mas é ali que, tipo, eu tenho total liberdade criativa. E levou um tempo pra isso, tá? Porque teve um meio... Eu acho que eu sempre fui assim. E teve um momento que eu tentei me encaixar na caixinha das infoprodutoras que só usam blazer e não podem usar tênis, porque usar tênis não é profissional, de acordo com essas pessoas. E que se tu tem uma empresa de marketing, tu não pode fazer um conteúdo falando de moda, porque vai causar ruído na tua comunicação. Sim. E por muito tempo eu me aprisionei dentro dessa caixinha. E isso fez com que eu matasse minha criatividade. Isso fez com que eu ficasse extremamente frustrada. E fez também com que eu me ausentasse totalmente da minha veia criadora de conteúdo. Quando eu me libertei disso, e eu voltei a ser 100% eu mesma em relação a tudo, então hoje a Doris quer usar All-Star tratorado, que é o que eu tava usando no último episódio do Bolha, ela vai usar. Hoje ela quer usar um salto, que é o que eu tô usando hoje, ela vai usar. Hoje ela quer fazer um conteúdo de looks, e amanhã ela quer fazer um conteúdo sobre aprendizados em 8 anos de empresa, ela vai fazer, sabe? Então, eu acho que é isso.
quando eu crio conteúdo, eu estou sendo 100% a Doris. Seja vida totalmente pessoal, vida profissional, eu faço uma salada de frutas da Doris. Quando se trata da Doris empresária, eu preciso dessa postura mais polida. Então, se tratando da minha personalidade, eu sempre vou ser eu mesma. Mas nem sempre eu vou dizer tudo que eu quero. Às vezes eu tô querendo tomar a decisão A, mas eu não posso. Antes mesmo a gente tava discutindo a respeito de um cliente nosso. E a Doris, ela quer ir pro caminho A. Mas a Doris empresária não pode. Então ela tem que ir pro caminho B. Poder ela pode, né? Ela pode, mas talvez ela não deva. Exato. Mas será que é isso? Então eu sinto que a Doris empresária, e eu acho que não é a Doris porque eu tenho problemas em relação a isso. Eu acho que é a vida de qualquer empresário. Eu sinto que eu tenho que o tempo todo me domesticar em relação àquilo que eu ainda não tô 100% pronta. Eu acho que muitas coisas eu já melhorei, muitas coisas eu já evoluí, e enfim, como qualquer empresário, sabe? Mas naquilo que eu ainda não evoluí naturalmente, eu preciso me forçar a ser de tal forma, porque ser a dona do negócio me exige que eu seja dessa forma. Boa. Pô, concordo 100%. Acho que faz total sentido e pra mim ficou muito nítido quando tu finalmente conseguiu te libertar desse rolê do não posso fazer isso, não devo fazer desse jeito. Uma vez eu conversei... Foi quando literalmente fluiu de novo toda Total. a tua parte de criação de conteúdo. Uma vez eu conversei com uma pessoa desse e-mail e ela me disse o seguinte, que eu não poderia compartilhar os livros de romance que eu leio no Instagram, porque isso tiraria a minha autoridade. E eu acreditei. E eu acho que isso é uma mentira, sabe? Eu acho que é óbvio que eu não vou fazer um post no Instagram sobre livros de romance, não tem porquê, sabe? Embora talvez daria pra dar um jeito do tipo assim, empresária, dona de agência, tá cansada, bora dar um day off e aqui estão as minhas dicas. A prova é que tudo dá pra adaptar, né? A nossa personalidade com o nosso negócio. Mas, a Doris, no seu perfil, ela não é menos profissional porque ela lê romances, sabe? Então, inclusive, isso me conecta muito mais com a minha audiência. Porque as minhas seguidoras também gostam de ler romances, sabe? Então, assim eu crio mais pontos de conexão. Mas, realmente, foi libertador quando eu entendi que eu não precisava me colocar nessas caixinhas. Perfeito. Agora eu vou 100% vida pessoal, tá? Tá. Quantos filhos querem ter e quando planejam fazer isso? Nossa, polêmica. Tu acha polêmica? Em relação a datas, né? Datas. Assim, em relação a números, eu e o Léo, a gente sempre disse que teríamos 4 filhos. Hoje, por uma questão de logística familiar... Logística principalmente carro, né? A gente decidiu que a gente vai ter 3 filhos. Provavelmente. Se Deus permitir, né? Com certeza, Deus permite. Deus permite. Deus permite. Então, é o nosso desejo ter 3 filhos. Pelo menos 3, né? Não, acho que 3 tá bom. Não, pelo menos 3. Pelo menos 3. 3 é meu sonho. Não, menos que 3 eu não aceito. Não. Vamos continuar tentando até ter 3. Temos que começar então, né, não, meu amor? então, mas é que assim... Dá pra encerrar o podcast um pouquinho antes. Eu vou deixar a segunda pergunta pra tu responder. Quando, Leonardo Maciel? Acho que uns 2 aninhos, né? Uns 2 aninhos, 3 no máximo. Dá pra gente começar a produzir a produção. Crise no podcast. Gabi, dá um zoom na minha cara. Não, 3 anos não. Ele tá louco, gente. Ignorem, tá? Assim, pra mim, o quanto antes. Essa é a minha pergunta, a minha resposta. O que eu diria é... Esse ano, eu quero dar 200% do trabalho. Final do ano, daí a gente pensa. A gente conversa. Boa. A próxima pergunta tem a ver com isso, inclusive. Acha que maternidade é uma renúncia da vida profissional ou também é equilibrar os pratinhos? Eu acho que, assim, depende da realidade de cada pessoa. Eu não posso dizer sobre todos. Eu vou dizer em relação à minha realidade. Eu não enxergo como renúncia... Porque hoje eu tenho a opção de escolher. Então hoje, felizmente, por tudo que eu já trabalhei, eu posso escolher se eu vou querer renunciar à minha vida profissional ou não. Esse é um primeiro ponto. E a partir do momento que eu tenho o poder de escolha, eu acho que não é uma renúncia. Porque a decisão está nas minhas mãos. Boa. Mas eu acho que é bem legal tu falar que, tipo... Salientar que isso é uma coisa que tu construiu.
Tipo assim, não foi uma coisa que caiu do céu. Hoje tu pode escolher porque tu trabalhou justamente pra chegar nesse ponto da vida e poder escolher, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a galera também não enxerga. E talvez tem muita gente que olha pra nós e pensa assim, meu Deus, por que eles não tiveram filhos ainda? Tu sempre dá um jeito e tal. E realmente, eu acho que a gente tem condições, a gente já poderia ter tido. A questão financeira, organizacional, não é uma questão nessa decisão. Mas eu tenho muita clareza do como eu idealizo que seja a minha maternidade. Que é me dedicando para os meus filhos. É uma questão de foco, né? Uma questão de foco. Então, por conta disso, que a gente ainda não teve filhos. Porque eu quero... eu sei que não vai ter um momento perfeito. Mas eu quero que o quanto melhor eu possa me organizar para isso, mais perto do meu ideal eu vou chegar. Por mais que eu sei que não vou chegar no ideal. Chegaremos, sim. Mas... quanto melhor eu me organizar, mais perto daquela realidade eu vou chegar. Com certeza. Então, eu acho que sim. Se eu tiver o privilégio de renunciar à minha vida profissional, por mais que por um tempo, porque eu não me enxergo como uma pessoa que não vai mais trabalhar. Não, acho que não. Eu também. acho que justamente por ter esse ímpeto empreendedor e tudo mais, eu não vou conseguir não trabalhar e não... Se parar de trabalhar e ficar em casa, vai começar a vender os pratos de casa. Exato. Vou começar a fazer crochê. Vai fazer o second plate bazar. Mas alguma coisa eu vou continuar fazendo, com certeza absoluta. Mas, se eu puder viver esse ideal que eu crio na minha cabeça de poder me ausentar... Qual que é o ideal? Pra mim ganhei bebê, ficar... no mínimo dos mínimos dos mínimos, 1 mês sem nenhum tipo de trabalho. Tipo assim, me esqueçam. E aí eu não sei, porque eu nunca tive um bebê pra saber se eu vou precisar de 3 meses, 1 ano, 6 meses, eu não sei. Mas eu penso, meu plano é ficar pelo menos 1 mês 100% offline. E depois disso, conciliar com a maternidade trabalhando meio turno. Então o meu sonho é poder trabalhar meio turno quando os nossos filhos, até nossos filhos, tipo assim, estarem na escola bem encaminhados, sabe? E como a gente tem esse desejo de ter mais filhos, a gente sempre fala de ter vários, assim, em sequência, eu imagino que vai chegar um momento que vão ser todos criancinhas e que vai exigir muito tempo, né? Então, idealmente, eu penso que eu vou trabalhar apenas meio turno, talvez muito de home office nesse primeiro momento, mas eu não me vejo abrindo mão 100% da minha vida profissional. Só que talvez eu vou estar só envolvida naquilo que realmente precisa ser feito por mim, né? Exato. Agora, acho que, respondendo de maneira mais generalista, eu acho que pra muitas mulheres é uma questão de renúncia. Primeiro, porque tem muita mulher que não quer mesmo abrir mão da vida profissional. E por um período, pelo menos, ela vai precisar renunciar a isso. E tem muita mulher que precisa trabalhar e gostaria de ficar só na maternidade, mas precisa renunciar o estar só na maternidade porque não pode escolher e precisa trabalhar, sabe? Então, acho que é uma questão de renúncia, sim, para a maioria das pessoas. Como o meu caso, eu acredito que eu vou ter poder de escolha. Eu não enxergo como uma renúncia, e sim como uma escolha, de fato. Perfeito. E tu imaginava que tu ia chegar onde tu chegou com a idade que tu tinha? Com a idade que tu tem, perdão? Sim. Tu te imaginava nessa realidade que tu vive hoje com a idade que tu tem? Sim. Quando a gente casou... há 5 anos atrás, com 21 anos, quase 6 anos atrás, vai fazer 6 anos esse ano. E a gente, naquele ano, a gente tinha 21 anos, como eu falei, e a gente organizou um casamento e pagou. Fez uma reforma num apartamento e pagou. Guardou dinheiro e fez uma viagem pra Europa e pagou. Nós fizemos tudo isso com o nosso trabalho. Quando a gente já tinha feito tudo, eu olhei pra tudo que a gente tinha, que era o nosso apartamento na época, e pensei, meu Deus, como um dia a gente vai ter dinheiro pra sair desse apartamento? Sim. Como? Tipo, porque assim, ó, era inimaginável fazer, não digo nem a mesma quantidade de dinheiro, mas o dinheiro suficiente pra um dia sair desse apartamento. E por uma realidade melhor, né? Pra uma realidade melhor, não vou trocar 6 por meia dúzia, né? Não. E o nosso apartamento já é um apartamento muito bom Sim. e tal. E hoje, eu sei que é possível. Eu enxergo essa realidade. Assim como hoje a gente tem um carro que se a gente pensava no passado, tipo, meu Deus, como a gente vai chegar lá? Pô, com certeza. Não sei, mas que a gente ia chegar, eu sempre soube. Sim. Eu, tipo, sempre tive essa certeza. Uhum. Então, se eu me imaginava como a gente tá hoje, sim, me imaginava. Só não sabia como que eu ia fazer.
Assim como eu sei que nossa vida vai só melhorar, sabe? Que a gente hoje pensa na casa que a gente sonha em ter, que a gente sonha em envelhecer. E hoje parece e é muito distante. Como a gente vai chegar lá, eu não sei, mas eu sei que a gente vai chegar. Perfeito. Faz todo sentido. Falou de sonhos, a galera também mandou uma pergunta muito boa sobre isso. Que é o seguinte: tu ainda tem sonhos não realizados? E se sim, quais? Sem ser a maternidade. Eles deixaram o adendo. Não vale maternidade. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que... Eu sei que é sem ser a maternidade, mas eu não tenho dúvidas que esse é o meu maior sonho da vida. Assim... Eu sempre brinco, falo que eu jogaria tudo pra cima, sabe? Pra ser mãe. Eu acho que é o meu propósito de vida. Mas... eu já sou muito feliz com a nossa vida, sabe? Os meus próximos sonhos, eles são muito mais relacionados ao meu próprio desenvolvimento. Então, eu tenho coisas em mim que eu quero melhorar. Que eu acho que eu posso me desenvolver. Bem de coisas pessoais mesmo, assim, sabe? Tipo assim, hoje a Doris age de tal jeito, ela pensa de tal jeito, eu gostaria de melhorar isso e tal. E eu gostaria muito que a gente chegasse num patamar em que o dinheiro não precisasse ser uma conversa. Porque hoje a gente tem condições muito boas, a gente trabalha demais, a gente realmente, que nem eu falei antes, parecia impossível sair do nosso apartamento que a gente mora hoje. Hoje já é uma realidade. A gente já tem esse poder de tomar essa decisão, por exemplo. Então eu sei que a gente vai chegar lá. Mas a gente ainda discute muitas coisas financeiras. Então, às vezes, a gente precisa comprar uma coisa pra nossa casa, por exemplo. A gente pensa, não, vou comprar esse mês, vou comprar mês que vem. Não vou comprar à vista, vou parcelar em 10 vezes sem juros. Então, a gente ainda tem essas conversas. Eu quero que a gente chegue num patamar, e eu não sei qual é esse patamar, em que eu não precise pensar se eu devo parcelar em 10 vezes ou não. Se eu posso comprar ou não. Sim. Que seja só uma questão de qual a melhor opção. De qual a melhor escola pra colocar os nossos filhos. Compartilhe desse sonho. Então, seria isso. E aí, dentro desse sonho, várias coisas, né? Eu quero minha casa dos sonhos, eu gostaria de poder viajar todos os anos. E aí, o mundo de possibilidades que ter uma boa grana te oferece. Que daí também tem um pouco a ver com melhorar as coisas que a gente já tem também, né? Então, tu tem uma casa, mas tu quer uma casa mais legal. Exato. Tu tem um carro, daí tu quer um carro mais legal, E né? tipo, eu já sou muito feliz e satisfeita com tudo que a gente tem. Sim. Só que tu quer trabalhar pra melhorar. Exatamente. Uma outra pergunta que a galera mandou que eu achei bem interessante foi a seguinte. Tu falou no YouTube que queria te organizar... tu falou no YouTube que queria organizar um tempo pra estudar. O que tu vai estudar? Se é uma pós, se é outro curso, outra faculdade, enfim. Não, quando eu falei no YouTube, era bem voltado pra coisas mais autônomas, assim. Então, tipo, eu acompanho muita gente que produz conteúdo legal. Tem vários cursos online que eu gostaria de comprar. E coisas nesse sentido, assim. Mas, às vezes, até conteúdo gratuito. Tem muita gente boa, especialmente na gringa, produzindo conteúdo legal no YouTube. Então, eu queria ter tempo pra, tipo... Não só assistir um vídeo no YouTube, mas assistir... Pensar sobre aquilo, estruturar o meu conhecimento e tudo mais. Eu tenho, sim, vontade de fazer uma pós-graduação, mas tá longe de ser uma prioridade pra mim. Eu teria que escolher muito bem uma pós que seja, assim, muito legal, sabe? Mas eu tenho essa vontade. Mas o que eu queria mais me organizar é isso. É, tipo assim, ler mais livros de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque hoje eu leio muita ficção, porque é meu hobby, meu momento de desopilar. Eu queria ler mais livros técnicos. Eu queria assistir mais conteúdos gringos. Daqui a pouco comprar uma mentoria, um curso, uma coisa assim mais profunda, sabe? Então, é isso, assim. E hoje em dia, eu precisaria me organizar muito bem pra ter tempo pra essas coisas. Porque ou eu faço de noite, ou talvez em algum horário do meu dia de trabalho, que já é muito cheio. Então, eu tô trabalhando nisso junto com a minha Auri, que é o meu chat GPT. A gente tá reestruturando a minha rotina. Boa. Juntas. Boa. Tem uma pergunta aqui curiosa, tá? Tu já sentiu alguma vez que não sabia o que tu tava fazendo? Acho que sim. Não consigo pensar num exemplo agora. Mas se eu não sei, eu dou um jeito. Tá aí outra característica empreendedora e pra quem quer ter sucesso no Eu acho que tu assumiu um pouco esse papel na minha vida. Então hoje é mais assim, se eu não sei, o Léo dá um jeito. Mas eu sei que, tipo...
se o Léo não tá ali, e se o Léo não pode, se o Léo não quer, eu dou um jeito, sabe? É que tem um meme no TikTok que é assim: eu sou a mulher mais independente de tudo, não dependo de ninguém pra nada. Daí é uma foto da mulher sozinha, daí arrasta pro lado. Eu sendo 100% independente, não carregando nenhuma sacolinha, daí a mulher com o marido. É um pouco a minha vida. Então, muito hoje do que eu não sei, tu faz pra mim. Mas, aquilo que não dá pra tu fazer, eu dou um jeito. Que delícia, meu amor. Eu adoro ser a pessoa que alivia a tua carga. Obrigada por ser essa pessoa. Tu tem que pensar menos. Ter menos estresse. Ter menos tudo. Acho que a gente tá vivendo um bom momento agora disso. Eu também acho. A gente tá num pré muitas coisas e um mês de muito trabalho. E essa carga tá maior sobre ti. Pra gente finalizar então, meu amor. Última perguntinha da vida pessoal, tá? O que a Doris de hoje diria pra Doris lá do comecinho? Só vai que vai dar tudo certo. Só vai que vai dar bom. Confia. Confia, filha. Confia, meu bruxo. Eu acho que a Doris do passado, ela não precisava muito de palavras de incentivo. Eu acho que até a Doris do presente, ela precisa mais do que a Doris do passado. Eu acho que a Doris do presente, se ela voltasse pra falar com a Doris do passado e falar assim, não, confia, só vai. Ela ia falar assim, meu, pode deixar. Não, fica tranquila. Não tô questionando. Tipo, não, tá tudo certo. Né, tipo, ela ia dar uma resposta assim pra Doris de hoje, tá ligado? Sim. Acho que sim. Mas é isso, eu acho que eu só daria palavras de afirmação, assim, de vai dar certo. Como a Doris do passado ou do presente sempre foi uma pessoa muito ansiosa, talvez eu adiantaria um pouco o assunto de assim, nossa... Fica tranquila. Vai dar certo. Vai dar certo. Sabe? XYZ coisa vai acontecer. Não precisa te preocupar e tal. E tu, sabe o Léo, teu amor da infância, da adolescência? É com ele que tu vai casar. Vocês vão voltar e vão casar. Isso aí é a maior loucura da minha vida. Parecia impossível. Mas aconteceu. Mas um dia eu voltei e falei assim, não, vou te dar essa chance. Falei, tá, já que tu insiste tanto, eu vou te dar essa chance. Apaixonada por tá. mim, né? Aí acabei gostando, né? Fazer o quê? Um dia a gente ainda vai fazer um episódio sobre a nossa história de amor. Pô, ótimo episódio. Comentem fica aí a ideia. Inclusive, comentem aqui embaixo ideias de temas que vocês gostariam que a gente falasse. Daqui a pouco, aqui nesse episódio, algo que eu não aprofundei, que vocês gostariam de ouvir mais a respeito. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente vai provavelmente fazer o episódio contrário. Então, vai ter um momento de vocês fazerem perguntas pro Léo. E no mais, realmente deixa a gente saber, porque a gente sempre tenta equilibrar aqui no Bolha episódios mais profissionais, mais pessoais e tal. E a gente Alguns sabe que voltados mais pro nosso nicho, de outros agência. mais abrangentes. Exato. Então a gente sabe que tem público pra tudo, assim, né? E a gente quer sair da bolha aqui nesse podcast. Então a gente quer muito ouvir vocês, nesse caso, ler vocês, né? Então deixem sempre os comentários, porque isso nos ajuda demais no planejamento dos próximos episódios. Perfeito. Galera, espero que vocês tenham curtido. Tu gostou desse episódio, meu amor? Eu adorei, achei profundo, assim, achei legal. Foi legal, né? Gostei. Foi uma conversa profunda. Foi estranho te ouvir falar pouco. É verdade. Eu fiquei quietinho, né? Não quis te interromper. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de seguir em todas as redes sociais, @bolha.podcast. Vocês me encontram em @leobmaciel. @DDBalmer. E é isso aí. Se inscreva no canal, deixem um comentário aqui de vocês com sugestões para próximos episódios. E a gente se fala em breve. Até o próximo episódio. Yes, daqui 15 dias. Às 6 horas da manhã. Terça-feira. Bolha Podcast, o seu melhor amigo do treino da manhã. E siga a Dom nas redes sociais, @domdigital.com.br ou @domdigital.ag. Ou não, né? As duas, pelo amor de Deus. Assim como tu não vai mais só me seguir, eu só segui o Léo, né? Exatamente. Se eu descobrir, vai dar ruim. A cadeia. Valeu, queridos. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.